O que é certo ainda é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de maio e na madrugada de hoje, literalmente a madrugada inteira, Deus ficou falando comigo sobre um assunto, né, um problema, um pecado, um erro que eu estava cometendo. E isso fica martelando na minha cabeça. Eu sei que quando tá martelando na minha cabeça é porque eu preciso postar, eu preciso gravar um vídeo. Eu não vou conseguir parar de pensar nisso dessa forma ansiosa, até eu postar. Porque eu acredito que meus vídeos, por mais que tenha uma visualização, que essa visualização possa ser de uma pessoa que realmente precisa ouvir o que eu tenho para dizer e possa aprender, né, e evoluir junto comigo, porque, né, eu também sou passível de erro, como esse vídeo aqui eu vou falar sobre o erro que eu estava cometendo. Talvez você se identifique aqui com esse assunto e possa também deixar um comentário aí que possa ajudar a todos nós. Então, vamos nessa. Primeiro, eu queria começar falando que eu estou muito distante de Deus. Tenho estado muito fora da presença dele, sabe, me distraindo. E porque me comparando ao início do ano, eu lembro que em janeiro, né, desse ano, nas férias, eu estava simplesmente lendo a Bíblia 3 vezes ao dia e orando também. E aí você pensa assim, não, mas isso pode parecer pouco, né? Mas para uma pessoa que é muito procrastinadora, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora e acaba procrastinando também as coisas de Deus, né? Não separando um tempo certo. Então, assim, ler a Bíblia e orar 3 vezes ao dia, eu lia e orava de manhã, de tarde e de noite. Então isso pra mim era um grande passo pra mim, é assim, um grande avanço, né? Porque ainda mais pra gente que tem uma rotina muito corrida, é difícil, né, a gente ter essa constância ali na presença de Deus. Então, porque eu tava deixando só pra, né, agora, a única momentos que eu tava lendo a Bíblia é na igreja. E ainda comecei a faltar, gente. Olha só como é que eu tava, né? A que ponto eu cheguei foi começar a faltar na igreja, não ler a Bíblia e não estava orando, e a cada dia que passava mais distante de Jesus. E eu não sei se vocês percebem isso também, mas quando a gente está longe de Deus, a gente vira outra pessoa. E é isso que estava acontecendo comigo. Eu estava uma pessoa tão chata, tão insuportável mesmo, até eu não estava me aguentando mais, porque eu virei outra pessoa, uma pessoa muito reclamona, muito nervosa. Ai, gente, sério, essas tudo ruim, assim, sabe? Que a gente não suporta, assim, ficar andando com pessoas assim. Eu estava agindo dessa forma e a minha mente, a cada dia que passava, mais uma mente negativa e tudo mais. Minha Bíblia tá até aqui em cima da escrivaninha. Eu tava lendo o livro de Juízes, inclusive até se encaixa, né, um pouco aqui nesse vídeo, porque o livro de Juízes, ele praticamente fala como o povo de Israel sempre, tipo assim, Deus dava a nova chance para eles, resolvia o problema que eles estavam vivendo, mas aí eles sempre voltavam ao pecado. E, bom, se encaixa até aqui na minha situação, né, porque toda vez eu voltava para Deus, pedia perdão, mas aí eu já voltava e cometia o mesmo pecado de novo e acabando me afastando do Senhor. Agora, voltando aqui no assunto, né, do início do vídeo, que na verdade é o que eu precisava falar aqui nesse vídeo, é do porquê, né, que eu falei pra vocês que essa madrugada Deus ficou falando comigo. Então, vou contar aqui a minha situação aqui, qual que foi a experiência que eu tive aqui nessa madrugada. Inclusive, eu até fiz um post no Instagram, 3 horas da manhã, gente. Eu pus uma foto lá, inclusive a Mel comigo, ela tava no meu colo, né, lendo a Bíblia, porque era, sei lá, eu quis que fosse essa foto, e aí eu pus, mas o importante é a legenda. Na legenda, eu escrevi um texto lá do que Deus estava falando comigo, o que Ele estava me mostrando, aonde estava o meu erro. Vai ter gente que vai ler aquele post, ou talvez nem leia, né, mas vê aquele textão lá, e fala, nossa, a Gabi tá enlouquecendo. Mas, né, pra caso, se você me segue no Instagram e talvez tenha visto essa postagem, esse aqui é o motivo. Eu vou estar explicando aqui no meu canal por que me veio essa ideia, né, por que eu
postei aquele texto, vai ter gente que vai falar assim, nossa, como assim? A Gabi nem faz isso, nem faz post desse jeito. Mas eu tô explicando aqui o porquê. Eu não sei o que aconteceu, mas na noite passada eu fiquei totalmente sem sono. E com isso, né, consequentemente, eu fiquei mexendo no celular, né, rolando o feed e tal. Inclusive, assim, um dos erros que eu tenho cometido muito é esse vício no celular. Eu fui ver o meu tempo de tela, gente, e assim, é um absurdo, sabe? O tempo de tela que eu fiquei. E como dia 1º de maio foi feriado, aí a minha escola emendou, então eu fiquei sem escola. Então, gente, esses 2 dias eu fui ver o meu tempo de tela do dia 1º de maio, e gente do céu, eu fiquei horas e horas assim, e o Instagram era 50%, sabe? Mas enfim, essa não é a questão aqui que eu queria falar. Acabou de chegar uma visita aqui em casa, e a minha mãe veio pro quarto, porque como vocês sabem, ela é brava, e ela tá estressada, então eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo, mas eu precisava muito. E é o que eu enrolei pra fazer, gente, porque eu tive a manhã inteira pra poder gravar esse vídeo, mas olha como é que ela fica, rosnando, e talvez apareça aí no vídeo, vai ser chato, né? Ficar ouvindo isso. Não sei o que eu faço. Uma hora da manhã, quando eu tava scrollando lá no Reels, apareceu um vídeo de um rapaz pra mim, que de vez em quando aparece a conta dele pra mim, né? Na minha For You. E aí eu entrei na conta dele pra poder ver mais vídeo dele, porque eu tenho esse costume de entrar na conta das pessoas, sabe? Não sei se vocês fazem isso também, de entrar na conta da pessoa e ver mais vídeos da pessoa. Enfim, eu fiz isso na conta desse menino. Aí, quando eu entrei na conta dele, eu tava assistindo o vídeo ali, aí depois eu decidi entrar nos stories dele pra ver o que ele tinha postado. E quando eu entrei nos stories dele, eu acabei descobrindo que esse rapaz, pelo que parece, ele faz postagens, assim, gente, ele faz conteúdos mais de 18. Eu vou falar assim, porque... calma aí, que a minha tá me distraindo aqui. Eu vou falar que é conteúdo mais 18 porque é provável que se eu falar o nome, o vídeo seja derrubado, né? Porque é meio complicado mesmo. Mas vocês estão entendendo, né, o que eu tô querendo dizer. Eu acabei descobrindo isso. Gente, nós somos pessoas muito preconceituosas, né? Nós somos naturalmente assim, nós julgamos as pessoas de conhecê-los. E eu tava vendo aquilo ali, né? Ele tava, tipo assim, fazendo propaganda daquilo, né, nos stories dele. E aí eu tava vendo aquilo, eu falei, gente, não é possível. Não é possível que... Porque como a gente julga, né, a gente fala assim, essa pessoa não tem cara de que faz isso. E eu tava pensando desse jeito. Mas aí tá, aí eu fui descobrir isso. E na hora que eu fui lá ver algumas postagens dele lá, dos reels dele, tinha um outro rapaz que tava gravando um vídeo com ele, que ele era conhecido por gravar vídeos cristãos, né? Assim, ele postava na igreja e tal, tinha postagens no Instagram dele, indo na igreja. Então, inclusive, a primeira vez que eu conheci ele foi por causa disso. E esse menino tava lá filmando com ele e com músicas mundanas, sabe? E assim, músicas mundanas com letras pecaminosas mesmo, sabe? E, tipo assim, e parecia que ele realmente estava fazendo aquilo e tava achando normal, sabe? Tava tudo bem com aquilo ali. Aí nessa de eu ficar stalkeando aquele outro, eu fui entrar na conta desse outro, e aí eu entrei nos stories dele e eu vi que ele tava divulgando jogo de azar. Então assim, foi só piorando, sabe? Quanto mais stalkeava aqueles rapazes, mais eu ficava descobrindo coisas, eu fiquei, meu Deus, gente, não é possível que isso tá acontecendo. E quanto mais eu ia lá stalkeando, mais eu ia ficando sem acreditar que aquilo tá acontecendo. Eu falei, gente, meu Deus, como assim? Como assim essas pessoas estão agindo de uma forma natural, sabe? E os vídeos que eles postam nos Reels, assim, nem parece que esse pessoal faz esse tipo de coisa, né? Principalmente o outro, né, que, assim, eu não sei se é o que eu tô pensando que é, mas é porque parece que é, entendeu? Conteúdo mais 18, parecia que era aquilo, eu não tenho certeza se é não, mas, mesmo assim, independente, eu sabia que era alguma coisa, assim, que não convém, né, que eu sei que não é certo. Então, aí mexendo ali mais e mais, eu descobrindo coisa, eu ficando mais decepcionada ainda, e uma angústia tão forte no meu coração, principalmente por aquele outro que, assim, postava vídeos na igreja e agora tava filmando coisas daquele jeito lá
né, que a gente sabe que, assim, a pessoa realmente ela se entregou pro mundo, não tem mais o que fazer. Aí você me pergunta, né, Gabi, mas o que isso tem a ver com o vídeo? O que isso tem a ver? Por que você fez aquela postagem no Instagram? O que Deus falou com você através disso? Gente, eu tô com a Melzinha no colo aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo. Mas, basicamente, Deus falou comigo através principalmente daquele garoto, né, que ia na igreja. Eu não sei se ele continua indo, assim, julgando, eu acho que não, mas talvez vá, mas mesmo assim é pior ainda, né? Deus falou comigo como a gente tem normalizado o pecado, tem banalizado as coisas erradas. E eu digo isso me incluindo, porque eu estava fazendo isso. Principalmente se você é como eu, né, que fica horas e horas, né, mexendo nas redes sociais, assistindo Reels, rolando ali 1 milhão de vídeos, né, e nunca parando, porque nunca vai parar, né, de aparecer vídeo novo. Gente, eu cheguei ao ponto de, tipo, assistir esses vídeos e não sentir mais aquela coisa de, tipo assim, eu não sei como se diz, não sei se não se sentir mais individual daquilo, sabe? Por exemplo, não sei, alguém tá postando alguma coisa que a gente sabe que é pecaminosa, mas aí eu tava assistindo aquilo e tava achando normal, entende? Não tava assistindo mais aquela, não, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu não tava sentindo mais aquilo. Tinha vídeos que apareciam pra mim de pessoas, né, tentando alertar o povo sobre coisas erradas, e eu via aqueles vídeos e me sentia tipo assim, nossa, não, por que essa pessoa tá falando isso? Não tem nada a ver. Gente, sério, acho que chegar a esse ponto é assim, é uma frieza espiritual, um afastamento de Deus tão grande que, assim, sério, nossa, assim, graças a Deus, né, porque eu consegui perceber esse erro e finalmente acordar para a vida, porque eu estava realmente com os olhos espirituais fechados. E essa questão de banalizar os nossos erros, porque a gente pensa assim, não, não tem nada a ver, mas olha só, com Deus não existe pecadinho ou pecadão, tá? Não existe isso de níveis de pecado, não, pecado é pecado, tá? O que a gente pensa assim, não, isso aqui é uma coisinha pequena, não é, pra Deus não é, pra Deus é pecado, e ponto final, porque tá até na Bíblia que com Deus é sim, sim, e não, não. Então não tem essa de talvez, Deus não é um Deus de talvez, meu irmão, minha irmã. Então a mensagem que eu queria deixar é que a gente precisa abrir os nossos olhos, porque como estamos vivendo hoje em dia, não tá correto, gente. Não tá correto, a gente realmente normalizar mesmo, não tem mais o que dizer. A gente vê as pessoas cometendo pecado e já não consegue mais, não tem aquela repreensão. Eu acho que essa é a palavra que eu tava querendo buscar, que a gente não consegue mais ter essa repreensão do tipo, não, isso aqui não tá certo, sabe? Não sentir aquela indiferença, né? É isso mesmo, é indiferença. A gente não sente essa indiferença para as coisas erradas. Às vezes, assim, porque quando eu falo pecado, a gente pensa, não, bebida alcoólica, fumo, mas pecado, gente, são várias coisas. Pecados são várias coisas. Pode ser, às vezes, você, como eu falei aqui, né, julgar a pessoa mal, né, fofoca, nossa, fofoca principalmente é um pecado que, assim, a gente tá cometendo e fingindo que isso é normal, fingindo que isso não tem nada a ver, mas tem a ver, sim, isso é espiritual, sim. Então, às vezes, assim, coisas que a gente faz no dia a dia, sabe, que já virou rotina e a gente não vê, a gente não consegue ver mais, pensando, isso aqui tá errado, isso aqui, eu preciso parar com isso. Ou então você vê alguém cometendo e você não fala, não, isso tá errado, isso aqui não é pra mim. Nós estamos vivendo a vida na base do, não, só mais uma vez. Não, amanhã eu começo. É mentira. Você tá mentindo pra você mesmo, você tá mentindo pra Deus e tá mentindo pra sua pessoa, porque você não vai começar amanhã. Porque amanhã você vai falar, não, é só mais uma vez. Mas não é só mais uma vez. A partir do momento que você normaliza esse pensamento que, não tem problema, eu vou fazer aqui mais uma vez, mas aí depois eu peço perdão e não faço mais não. É mentira, você não vai fazer. Tem uma passagem da Bíblia que eu não sei exatamente aonde está. Olha o que é a falta
né, de ler a palavra, de examinar, estudar a palavra de Deus, faça. Porque eu lembro o que os versículos estão falando, mas eu não lembro onde que está escrito. Eu não sei se é em Provérbios, não tenho certeza, pessoal, infelizmente me desculpem, mas tem um versículo da Bíblia que está falando assim, que está falando mais ou menos assim, uma pessoa que está cometendo pecado conscientemente, né, aquela pessoa que, assim, já comete pecado sabendo que é certo, não tem jejum nem oração que faça ela, que tire ela desse pecado. Gente, toda vez que eu lembro desse versículo, me dá uma tristeza muito grande no coração, porque geralmente esses pecados, né, que a gente comete conscientemente, são esses pecados de estimação que a gente continua fazendo, mesmo a gente sabendo que está errado, e esses pecados que a gente pede perdão a Deus e comete tudo de novo. Esse ciclo, esse loop de mentiras, essas promessas falsas para Deus. E esse versículo tem tudo a ver com esse vídeo, porque é isso que eu queria falar. Esses pecados que a gente sabe que tá errado, porque lá no fundo a gente sabe. A gente não é besta, não. A gente conhece a palavra de Deus, sabe? A gente não é novo nesse mundo. E mesmo assim, principalmente, o que mais é assustador é porque as pessoas da igreja, dentro da igreja, está cometendo esses erros. Recentemente também, uns dias pra trás, apareceu um outro vídeo pra mim de um rapaz que ele é pregador na internet. Eu não sei se ele é pastor, sabe? Se ele é realmente pastor, mas ele faz vídeos cristãos também, falando, né, da palavra de Deus e tal, e principalmente o foco dele são os jovens. Aí apareceu um vídeo pra mim no Reels também, olha só como é que é as coisas, né? Deus fala com a gente, de várias formas, E aí apareceu esse vídeo pra mim, e basicamente, eu não sei se ele tava num podcast, não sei, ele tava falando lá que um dia ele viu uma menina que era cristã também, né? E postando um vídeo ali, biscoitando, né? E tal. E colocou com uma música aleatória, ele falou desse jeito. E aí ele falou assim, perguntou pra ela, por que você postou esse vídeo? E a menina respondeu pra ele, ah não, isso não tem nada a ver, é só um vídeo, não tem nada a ver. Gente, é exatamente isso que a gente tá fazendo. E aí, quando eu vi aquele vídeo ali, também me trouxe essa reflexão. Eu parei, na mesma hora que eu vi esse vídeo, eu entrei no meu perfil. E eu fui ver as minhas postagens. E eu vi, gente, como a forma que eu estava agindo. Porque essas fotos que a gente posta, ou os vídeos, né, é biscoitando mesmo, essas coisas, sexualizando, assim, essas coisas a gente não tem outra razão de ter postado esse vídeo, a não ser pela validação. Não tem outro motivo, não tem nenhum benefício nisso, não tem, tá? É só a validação que você tá querendo. Seja sincero com você mesmo, com você mesma, sabe? Por que você posta vídeo biscoitando? Não tem outro motivo. Nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Gente, a Mel tá muito agitada aqui, eu sinto muito mesmo, porque esse é um vídeo tão sério. Mas, olha só, eu acho que, assim, essas distrações que acontecem realmente porque esse vídeo é pra ser postado, porque é uma palavra de Deus. Deus tá querendo falar conosco. Então, essas distrações aqui, às vezes aqui a Melzinha tá me distraindo aqui pra poder, né, às vezes perder o foco aqui da palavra, mas eu espero que vocês estejam conseguindo captar a mensagem de Deus aqui, porque isso é muito sério. É um apelo mesmo às igrejas, pra poder o povo acordar pra vida. Então, ontem de madrugada, Deus foi falando comigo, foi abrindo os meus olhos, e eu comecei a apagar as minhas fotos que não faziam sentido, que eu sabia que eu tava postando aquilo só pra validação. Fotos minhas, assim, as fotos de biquíni eu já tinha apagado, mas ficou algumas fotos lá que com roupas que mostravam a barriga, sabe? Blusinhas assim. E aí, gente, de madrugada ali, ó, fui apagando. Ficou apenas uma lá que eu tava na pizzaria com minha mãe e minha irmã, um dia que a gente foi pra praia. E aí ficou essa foto, mas as outras que não tinha sentido algum, eu apaguei, gente, apaguei tudo, porque, olha só, não tem outro motivo, né, inclusive lá no vídeo, né, desse cara que prega, ele, né, depois de ter falado dessa menina lá do vídeo, ele falou que, tipo assim, cara, você acha mesmo que você postando esse vídeo biscoitando, essa foto, se sexualizando, você acha mesmo que a pessoa vai olhar pra você, né, igual ele citou, um homem,
né? Um homem vai olhar pra você e vai falar, nossa, que varoa valorosa, né? Que mulher virtuosa. Você acha que alguém vai olhar pra você e vai falar isso? Não, vai. Gente, o mais triste de tudo é quando você entra nessas contas dessas mulheres que se sexualizam, que postam fotos seminuas. Essas mulheres, quando você entra nos comentários, gente, a maioria dos comentários são homens que namoram, homens casados. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque isso tá acontecendo, tá debaixo do nosso nariz. A gente vê essas coisas e fala, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Não é só mais uma vez. Não é um pecadinho, tá? Não é. E é por isso que você precisa abrir os seus olhos hoje, neste momento. E o que mais é assustador também é que a gente tá vivendo a vida no automático. Então, o meu medo é que, por exemplo, você tá assistindo esse vídeo aqui e vamos supor que você tá concordando comigo. Glória a Deus, aleluias. Mas e amanhã você vai estar se lembrando desse vídeo aqui? Daqui 1 hora, você pode estar assim, não, Gabi, você tá falando a verdade. Mas você vai praticar. Você vai assistir esse vídeo aqui e vai abrir os seus olhos assim como os meus foram abertos. Eu espero muito que sim, eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Essas pessoas, provavelmente pessoas que já estão na igreja, mas se você não está na igreja, eu te digo agora que Jesus está te chamando. Jesus quer salvar você. E Deus nos ouve, Deus não nos abandonou. Ele está a todo momento tentando falar com a gente. Tem uma passagem, outra passagem da Bíblia, que eu também infelizmente não sei, não vou saber dizer específico onde está escrito, mas é uma passagem de Elias, que ele pensou que Deus estava no terremoto, mas Deus não estava. Ele pensou que Deus estava ali nas situações grandiosas, mas não, Deus estava numa brisa suave. E é isso que eu quero te dizer. Porque a gente precisa estar atento com a palavra de Deus. Se eu tivesse desperto ali naquele momento, eu não teria visto o que Deus queria falar comigo. Se eu estivesse distraída nessa madrugada, eu não teria feito aquele post no Instagram. Eu não teria apagado aquelas fotos. Eu não teria percebido que Deus estava falando comigo através daqueles 2 rapazes que eu falei com vocês. Através deles, olha só como é que são as coisas. Deus usou esses rapazes para poder me mostrar o erro que eu estava fazendo. Mas se eu tivesse distraído e se fosse apenas mais uma madrugada rolando o Reels do Instagram, mas graças a Deus não foi. Eu prestei atenção e Deus foi falando comigo e uma angústia no meu coração porque eu sabia que eu estava no erro. Eu sabia. É por isso que a gente se sente mal. É por isso que quando a gente comete o pecado, aquele pecado de estimação, a gente fala, nossa cara, de novo eu fiz isso. Porque a gente sabe que tá errado. Um outro ponto que eu citei lá no meu texto do Instagram foi falando sobre, será que as pessoas veem que nós somos cristãos? Isso se encaixa perfeitamente na nossa conta do Instagram, ou TikTok, sei lá, qualquer rede social que você usa, até aqui no YouTube mesmo. Será que você tá conseguindo demonstrar essa identidade nas suas atitudes, nas suas ações e em tudo? Nas áreas da sua vida, em todos os lugares que você frequenta, em todas as suas redes sociais, as pessoas conseguem ver quem você é e quem você segue. Então, o que você tem feito para poder demonstrar isso aos outros? Eu espero muito que esse vídeo possa fazer você refletir e abrir os seus olhos. Caso você tenha lido ou não o texto que eu escrevi lá no Instagram, mas esse vídeo também serve bastante. E eu espero que possa chegar nas pessoas certas. Se chegou até você, não deixe pra depois, porque Deus pode estar falando com você e Ele fala com a gente de várias maneiras. Talvez Ele tá usando esse vídeo aqui, ou talvez você assista esse vídeo, mas nem possa nem ter prestado atenção, mas depois Ele vai tentar falar com você de novo. Eu espero que isso aqui possa servir como a reflexão que você precisava. Então, tchau pessoal. Deus abençoe vocês.